noite, meus irmãos. É uma alegria estarmos aqui todos reunidos em mais uma noite de sábado. Esse dia de sábado que é tão representativo para todos nós que começamos a nossa trajetória lá atrás, exatamente na nossa casa, no nosso dia a dia, com os nossos estudos iniciais, com o livro que é o Espiritismo. Tem uma representatividade maior ainda por ser no sábado, e o sábado era um dia que o mestre sempre fazia questão de ir para as sinagogas ensinar. Ele confrontava os fariseus por exatamente estar ali no dia de sábado, que era um dia que os judeus não podiam fazer nada, você não podia andar mais do que 1,5 km, enfim, tinham todas as limitações, né? E que os fariseus confrontavam Jesus o tempo todo, até nas curas, né? Jesus curava nesse dia e vinha um fariseu ali que já estava de plantão esperando Jesus e já vinha lá apontando o dedo para ele e criticando ele. Jesus sempre vinha dizendo que o sábado foi feito para o homem, não o homem feito para o sábado. Então, assim, esse dia de hoje tem toda essa representatividade para todos nós que estamos aqui no nosso dia a dia. Vou fazer a projeção para o nosso encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a Joãozinho aí pela prece, seu Manelzinho aí pela leitura do Salmo, o Manelzinho sempre iniciando aí os nossos encontros. Eu lembro, né, Manelzinho, que a gente pedia para você ler alguma coisa lá, você fazia, não quero ler não, nem pensar, não, eu não consigo, tá aí, o cara daqui a pouco vai estar lá no GECEP, naquela tribuna ali, fazendo uma palestra ali, não sei, Inácio, lá quando chamar. Agora nós vamos trazer o nosso palestrante do tema de hoje, Manuel Lourenço, olha aí, tá no caminho, continuar com os exercícios aí. Nós temos aí o senhor Davinho aí, que é Antônio aí, que tá assalariando todo mundo aí. Agora nós temos também Kaline, que está assalariando também, quem precisar, viu, quiser aí colaborar com os trabalhos do nosso grupo aí, temos Kaline e temos Antônio aí, que são o senhor e a senhora Davinha, que estão assalariando, saindo na primeira hora, na última, eles estão o tempo todo aí buscando parceiros, como a gente está vendo aí é importante a gente chamar a atenção para essas publicações que nós estamos Kaline especificamente com Cris, e montou-se um grupo aí para dar uma vida novamente às mídias, né, as mídias relacionadas à nossa casa, porque é importante, a gente não está interessado com relação a outras questões que envolvem os acessos, mas principalmente trazer a palavra, trazer o conhecimento da doutrina espírita, né? Nós estamos num grupo espírita, o Instagram e o Facebook e as outras que compõem a nossa mídia do grupo de estudos, sempre agregado ao GECEB, né? É exatamente para que a gente possa, mais pessoas, ter conhecimento da doutrina espírita, né? Então, assim, quem puder fazer colaboração, mandando para a Kaline, recortes de textos de grandes baluartes do espiritismo, né? É importante que nesse momento a gente coloque textos que tenham essa chancela de homens que já passaram aqui pelo nosso globo, né, esse globo de provas e expiações, e que um texto dele tem muito mais valor, um fragmento do texto dele tem muito mais valor do que um texto onde várias pessoas sem conhecimento, como eu, Antônio, seu Inácio, que somos um ninguém do espiritismo, né, estamos começando agora, de repente é mais suscetível de lançar algo em desarmonia com a doutrina. Então, quando você já traz grandes nomes, e principalmente seu Inácio, que conhece os nomes, né, que iniciaram lá atrás, da época de Kardec também, com Ernesto Bolzano, Camilo Flammarion, e outros também que colaboraram, eles têm várias obras publicadas, o seu Inácio tem todas elas, então, sempre buscar, seu Inácio, principalmente o senhor que tem acesso a essa literatura, pincelar temas e trazer para que possa passar para as meninas aí, Kaline e Cris, né, junto com a gente todo mundo que está nessa tarefa, mais essa tarefa que a gente está se dispondo, para poder trazer esse conhecimento, né, corroborado e principalmente chancelado por esses homens que já passaram aqui, já deram provas do seu valor com relação à nossa querida e amada doutrina espírita, a terceira revelação, que foi o nosso Mestre Jesus que nos trouxe para que nós pudéssemos nos lembrar novamente dos seus ensinamentos e voltássemos, de certa maneira, a humanidade para o caminho, né? Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Então, havia necessidade nesse certo momento que Jesus voltou,
junto com Kardec, fez esse magistral trabalho junto com todos aqueles que se cercaram, né? Nós temos que, de certa maneira, não idolatrar, mas trazer a figura de todos os médios que participaram, que se despersonalizaram, que se tornaram à margem do espiritismo, porque o que importa não é o médium em si. O médium ele tem que ficar agradecido por exatamente ter a possibilidade de estar trabalhando. Então, o médium, sim, ele tem que se despersonalizar, ele tem que se tornar só uma ferramenta que, por intermédio dele, os espíritos vêm, os espíritos puros, aqueles nossos irmãos que já se elevaram, já chegaram ao patamar de espíritos puros e que vem trazer sempre uma palavra correta, certa, sem nenhum desvio e dentro do ensinamento de Jesus, porque alguns deles conviveram com o mestre, viveram o dia a dia, receberam, beberam da água viva que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente está trazendo para as nossas mídias sociais esses fragmentos de textos, né, por eles exatamente, e tantos outros que já provaram o seu valor quando aqui estiveram, a gente fica um pouco mais confortável, tira esse peso, né, tira o peso nosso, de trazer um texto que tem uma chancela de um Márcio, de um Antônio, de São Inácio, ou seja, quem quer que seja, né, não desmerecendo, não nos desmerecendo, mas, e nem a ninguém, mas é porque nesse momento a gente tem que ter um cuidado muito grande, e acima de tudo, a gente está vendo que existem dezenas de centenas de milhares de grupos espiritualistas que fazem aquela confusão, bota o espiritismo no meio, aí traz coisa, aquela mistura, que às vezes se torna incompreensível. Então, como a gente aqui está com a nossa proposta de um grupo espírita, todas as nossas publicações, tudo que a gente for trazer, ponto de vista, forma de abordagem, a forma como a gente vai trabalhar os temas tem que ser dentro do que a doutrina espírita nos traz de conhecimento, tanto através do Evangelho, né, o Evangelho como um todo, a gente fala a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, e principalmente toda a obra do Pentateuco, né, que Kardec veio a trazer para todos nós, e que a gente tem que ter muito cuidado e muito carinho com ela. Era necessário fazer essas colocações iniciais, e nós vamos avançando no nosso estudo da noite. Nós vamos, como vocês sabem, nós estamos no livro 2º, capítulo 4, Pluralidade das Existências. Nós já falamos e estudamos a respeito da reencarnação, nós falamos sobre a justiça da reencarnação, entramos e estamos, creio que na quarta-feira a gente finaliza esse tema encarnações nos diferentes mundos. Nós buscamos, nesse item, 27 questões, como já falei para vocês, a gente já avançou por todas essas que estão destacadas em amarelo e vamos entrar hoje na questão 179, né? Nós temos 12 questões pela frente, tratamos 15 delas e vamos entrar em 12 questões. É claro que a gente não vai correr aqui, feito um desesperado, para querer passar as 12 questões, porque nós temos quarta-feira para refletir, né, sobre algumas delas que vão ficar, porque eu sempre procuro trazer as reflexões com tranquilidade, apesar de estar falando de uma forma um pouco mais acelerada, mas para que a gente não perca tempo, porque eu necessito rememorar o capítulo, porque ele é muito longo, esse item é muito longo, então necessita que a gente faça esse passeio, né? Eu sempre estou tentando trazer as passagens do Novo Testamento que trazem o nosso Mestre Jesus, fazendo a correlação com o Livro dos Espíritos, o Evangelho, enfim, todo o Pentateuco, para que a gente possa, e que vocês vejam que estudar uma única obra, como a gente vai fazer e fez com o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente descortinou várias outras e trouxe para a nossa compreensão. Nós vamos entrar no estudo do céu e inferno, vamos estudar o Evangelho de Mateus, e que trazem, né, e traz bastante coisa com relação às Bíblias que nós pedimos para que vocês adquirissem, não de forma obrigada, mas para poder que quem quisesse participar pudesse trazer nas notas de rodapé e nos comentários mais subsídios. Nós também indicamos aquela obra Evangelho Redivivo, que é uma obra que está sendo lançada através de uma coletânea e uma coleção de todo o Evangelho que vai ser estudado, todas as cartas de Paulo, Pedro, João, enfim, nós vamos ter um vasto material pela frente, né? Atos dos Apóstolos vai ser estudado também, para que a gente possa, de certa maneira, avançar e compreender. E como a gente está falando na questão desse nosso tema, né, encarnações nos diferentes mundos, nada mais do que trazer nosso Mestre Jesus, que ele já
eu dizia que há muitas moradas na casa do meu pai. Nós refletimos sobre isso, nós trouxemos a nossa constelação, a qual nós estamos contidos nela. Nós também refletimos e vimos que a Terra é o menos adiantado e Júpiter é um dos mais adiantados, onde aqueles que se encontram lá estão num processo mais avançado de compreensão e de elevação. Nós entramos pelas questões 1, 7 e 2, quando Kardec pergunta, né, a nossa existência corpórea, se é realizada tudo na Terra e por que são diversas aqui, e a gente compreendeu e avançou que necessariamente não são todas aqui. Ele veio com esse bloco de questões, né, perguntando se aonde a gente vai encarnar, se pode ser aqui uma nova existência corpórea, a gente passa por várias delas, né, se podemos vir à Terra pela primeira vez, se podemos voltar depois de termos ido para outros planetas, e nós vimos que sim, que nós podemos habitar vários planetas e vir para a Terra, que podemos sim, certamente, várias vezes encarnarmos aqui na Terra, e que sim, podemos estar aqui pela primeira vez, como nós vimos. Iramês, ele avança nesse entendimento, ele traz mais colocações, ele eleva mais ainda os nossos comentários, né? Ele fala que seria quase que, não seria uma justiça plena do nosso Pai se tivéssemos apenas uma encarnação, errássemos e não tivesse a possibilidade de vir saudar os erros, ou, saudando os erros, não tivéssemos uma chance de avançar e progredir. Nós somos para a questão 7.4, né, que pergunta-se, tornar a viver na Terra constitui uma necessidade, e eles informam que não, só se for para progredir, ou a necessidade de uma missão. E nós trouxemos mais uma passagem de Jesus Cristo, onde ele faz a cura daquele cego de nascença, explicamos e trouxemos todas as questões, né, pedimos a leitura do livro Missionários da Luz, capítulo 12 e 13, um livro riquíssimo, que trata sobre esse tema reencarnação, mostrando vários irmãos que estavam em condição de participar do seu processo reencarnatório e que assim o fizeram, puderam opinar. Isso não é uma regra, alguns irmãos eles não têm condições de trazer esse planejamento e participar, mas aqueles que sim têm essa consciência, têm essa possibilidade, é dado essa possibilidade para eles, né? É dado essa maneira de participar e de colaborar também, de certa maneira, adentrando a esse conhecimento, né, mais um ministério, que é o Ministério da Reencarnação, ele possa se deparando com os erros passados, as questões que ele decaiu, né, de certa maneira, ele possa ter a oportunidade e a chance de continuar. Nós avançamos pelas questões, 175, 175A, perguntando se há alguma vantagem de habitar a Terra, aí os espíritos respondem que não, só se realmente foi em missão, se não seria mais feliz a gente ficar como espírito, né, que foi até uma questão que no final o Carlinhos fez o questionamento, que não tinha ficado muito bem compreendido com relação a isso, e que os espíritos perguntam que não, nós íamos estacionar se ficássemos lá em espírito. Isso aí Inácio trouxe no final um novo ponto de vista, que isso é importante, várias pessoas trazendo uma linguagem diferente na explicação, porque quando um decai na explicação e deixa dúvida, um novo olhar, né, ele traz uma nova compreensão e traz a reflexão, que foi isso que o Inácio fez, quando ele fala que a Terra é uma grande escola, que a gente precisa vir aqui exatamente sem conhecer e sem ter aquele ambiente maravilhoso, tranquilo, que a gente está no mundo espiritual, onde não acontece lá, não tem guerra, onde não tem inveja lá entre as cidades, vamos dizer assim, né? Não tem essas mazelas das paixões aqui na Terra, então você não poderia avançar se você não está diante dessa dificuldade. Quando a gente se coloca diante delas, aí sim, dentro da nossa conduta com relação a transportarmos essas mazelas, né, que são as paixões da inveja, o orgulho, a vaidade, os desencontros do dia a dia, a posse, o ciúme, o envolvimento com drogas lícitas e ilícitas. Então isso, de certa maneira, essa é a nossa escola, porque nós temos todo esse arcabouço de possibilidade de crescer. É complexo e a gente sabe disso, mas a gente está aqui exatamente para tentar avançar. Nós temos mais um bloco de questões aí, né, quando eles perguntam se depois de terem encarnado em outros mundos, os espíritos podem encarnar na Terra mais uma vez, né, se assim há homens que estão na Terra pela primeira vez, e se a gente pode reconhecer alguém que está na Terra pela primeira vez,
E nós estudamos e vimos que sim, sim, do mesmo modo que existe vida, ou nós passamos em outros globos, todos os mundos são solidários, né? Não se faz um, se faz no outro. Por isso que não haveria essa necessidade da gente habitar em todos os globos, porque existem globos que são parecidos uns com os outros. Então, existem outras terras, outros planetas Terra, com as mesmas dificuldades que nós devemos enfrentar e que não teria utilidade nenhuma de saber se um espírito está pela primeira vez aqui na Terra ou não, né? Nós trouxemos Miramês, quando ele traz essa questão aí, que nós aprendemos e evoluímos com exatamente as trocas de noções sobre a vida. Somente a convivência entre os espíritos nos capacitam para a verdadeira amizade, tornando mais fácil o amor de Deus e ao próximo. Nós avançamos com mais 2 questões de esclarecimento, né? Se para chegar à felicidade suprema, os espíritos devem passar pela sede de todos os mundos que existem no universo, exatamente, só fechando aquela questão anterior, que não, que todos estão na mesma escala, né? Estão em escalas evolutivas diferentes, né? Como se explica, então, a pluralidade de várias existências em um mesmo globo, porque nós decaímos na nossa prova e necessitamos voltar aqui, porque essa é a escola e a prova e o local ideal para vencer, né? E aí temos a questão 177 e 177A, onde Miramês vem informar, e ele faz o resumo, né, o motivo pelo qual tivemos incontáveis reencarnações em variados mundos, né, quando nós já temos essa concepção, esse entendimento, nos tornamos escravos da lei, mas escravos da lei de Deus, e essa sim é a lei que não é falha. Tivemos mais um bloco de questões, com vários questionamentos com relação se os espíritos podem renascer corporalmente no mundo relativamente inferior, né, aqueles que já viveram, ou seja, se estavam no mundo superior e pode vir e voltar para ir para um mundo inferior, os espíritos respondem que sim, né, quando estamos em missão, se isso também não pode ser uma forma de expiação, que a gente sabe também o que é expiação, através da questão 2.4 do livro Consolador, né, que a expiação é a pena imposta ao malfeitor que cometeu um crime, e os espíritos podem, sim, permanecer, eles respondem que os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. Nós não podemos retrogradar com relação ao nosso conhecimento, e principalmente com a nossa evolução moral. Podemos, sim, voltar em missão, em auxílio, mas nunca ir para mundos inferiores, e sim, sempre subindo a escada. Podemos estacionar nela, mas nunca descer. E ele pergunta nessa última questão, né, quais os espíritos que têm que recomeçar a mesma existência, né, os que faliram em suas missões ou em suas provas. Miramês, ele faz esse questionamento, ele faz o arcabouço das perguntas, ele sedimenta, ele resume, né, fala essa forma transcendental com relação à queda que às vezes a gente entende da nossa maneira aqui, que isso seria uma forma de derrocada, mas Miramês diz que não, quando ele tem esse olhar transcendental sobre isso, que ultrapassa, excede, ascende, indo além da compreensão e da visão normal do dia a dia, você vê que todas as provas, sim, elas ficam com, de certa maneira, com um ensinamento, eles lhe auxiliam na jornada, nunca é perdido uma reencarnação, você pode ter deixado de crescer muito mais do que poderia, você tinha um potencial de crescimento e de evolução, mas você, de certa maneira, não conseguiu atingir. Nós vamos para a questão de hoje, né, a questão 7 e 9. Eu falei um pouco rápido, mas é porque todos nós já estudamos com mais calma, com mais tranquilidade. E eu vou começar a questão 7 e 9, primeiro trazendo sempre o mestre, falando de mais uma cura do mestre, né, a cura da hemorrágica, que isso aí se a gente olhar só a questão em si, às vezes a gente, quando passa por essa passagem, que está em Mateus 20 e 22, a gente pode ser que a gente acha que tinha sido só uma mulher que estava com sangramento e que, apesar de estar com esse sangramento por 12 anos, era apenas uma doença que Jesus, né, pela fé dela, ela tinha uma profunda fé em Jesus, e aí Jesus vinha numa caminhada, ele estava se dirigindo para uma casa de um outro morador dessa região, onde ele se encontrava para fazer uma outra cura, e no caminho essa mulher sabia que Jesus ia passar por lá, e como ela tinha esse problema de saúde já há 12 anos, né, com esse sangramento, ela sabia que se pelo menos tocasse nas vestes de Jesus, ela poderia ser curada. E foi isso que aconteceu. Quando o mestre passou, ela tocou na ponta das vestes do mestre, como vocês estão vendo nessa captação que eu fiz do vídeo, né, do lado esquerdo, é quando ela pega no manto de Jesus e quando Jesus sente, né, sente que algo saiu dele, né, quem foi que me tocou, Jesus pergunta,
e os apóstolos estavam com ele, esse corredor aí estava lotado de gente, e aí ele pergunta, mestre, como é que tem um monte de gente empurrando a gente aqui, tanta gente, como é que a gente vai saber quem foi que ele tocou? Aí é que ele volta e vê que realmente era aquela, né, hemorragia que estava ali. E eu quero trazer para vocês uma reflexão com relação a essa passagem, para vocês verem que não foi só simplesmente Jesus curá-la ali daquele problema de saúde, não. A cura de Jesus foi muito mais profunda. Por quê? Porque vocês sabem que os judeus, eles tinham toda um cuidado, um ritual, devido à lei mosaica. Vocês sabem que o povo hebreu, eles estavam em cativeiro, passaram mais de 400 anos em cativo, no Egito. Eles não sabiam mais, e perderam praticamente, vamos dizer assim, a humanidade, porque eles só podiam fazer, ou deixar de fazer, de acordo com a ordem ou a concessão dos seus senhores. Então, eles não tinham mais, como é que eu posso falar para vocês? Eles perderam essa questão da higiene, do se portar, do ser livre. Eles não sabiam mais o que era ser livre. Então, Moisés teve que, de certa maneira, além de trazer a lei mosaica, tinha a lei mosaica, que é a lei que foi, vamos dizer assim, imposta por Moisés, e aí ele legislava sobre tudo mesmo, com relação ao relacionamento dia a dia, as questões sociais, como vocês deviam se portar no dia a dia, e tinham aquelas leis, as leis de Deus, né, que Moisés trazia, que elas são muito mais profundas. E, dentre elas, em Levítico, né, Levítico 15, 25 a 27, ele vem explicar exatamente essa questão da hemorragia. Eu vou só fazer uma leitura aqui para que vocês tenham noção do que é que essas pessoas passavam, porque elas eram praticamente excluídas da convivência social e familiar, por causa do costume, né, judaico, porque tudo era imundície, né? Para eles tudo era questão da imundície, tanto a imundície espiritual, só que a questão física ultrapassava isso. Então, quando ele fala aqui em Levítico, né, ele falava assim, a mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água, e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela tiver sentado, levará as suas vestes, tomará banho, né, e se tornará imundo até o final do dia. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama, ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse será imundo até a tarde. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias, que era o caso dela, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imundo, como nos dias da sua menstruação. Toda a cama sobre o que ela deitar, e ele começa todo as excludentes, vamos dizer assim, as excludentes do contato com aquela mulher. Então aquela mulher estava há 12 anos privada de contato físico, contato com a família, porque ela estava nesse processo, coitada, há 12 anos, imagina aí, você há 12 anos sendo rejeitada, as pessoas com medo de chegar perto de você, a família com ela dentro de casa, porque tudo que ela sentasse, tocasse, tinha essa questão da imundície, e todo aquele que ficasse, né, ou tocasse, ou sentasse em algum canto que ela passou, ficava imundo, e tinha que fazer todo um ritual, tinha que fazer uma oferenda para o templo. Então, assim, quando Jesus trouxe essa cura para essa mulher, ele não só devolveu a saúde do corpo dela, mas pela sua resiliência, por ela ter conseguido passar todo esse tempo, e principalmente pela sua fé, né? E aí traz na Bíblia de John MacArthur, que ele faz uma Bíblia de estudo, né, baseada na Almeida, ele traz uma frase que eu achei bem interessante, né? Através do contato imediato do manto, acontece o contato profundo com Jesus pela fé. Esse é o contato que cura. Ou seja, através do contato, né, profundo dela, da profunda fé dela com o manto de Jesus, esse contato foi que fez a cura dela e trouxe essa cura. É esse contato, né, através desse contato que nós buscamos, e nós buscamos toda noite aqui, é esse reencontro com o Mestre Jesus.
Eu trouxe essa passagem para ver a representatividade dela, não só com relação à cura em si do corpo, mas o que isso trouxe para a vida dela. As mulheres compreendem muito mais do que nós homens, do que estamos passando, mas nós que temos filhos e convivemos com as nossas mulheres, sabemos dos problemas que alguns têm durante esse período. Imagine vocês conviverem como se vocês tivessem alguma doença contagiosa, que ninguém pudesse chegar perto de vocês, e ter uma criatura dessa passando 12 anos dessa forma. Mas a fé dela, que foi muito maior do que qualquer coisa, e ela não queria que o mestre tocasse nela, ela não queria que o mestre fosse na casa dela, ela queria pelo menos tocar a ponta das vestes dele, porque sabia, ela tinha certeza. Essa certeza é o confiar, é o entregar-se, é essa fé. Não é a fé da crença, do acreditar, porque a gente acredita aqui e mais tarde a gente não acredita mais. Mas a fé não, a fé é entregar-se, a fé é confiar e não é só mais o sentir, é o saber, né? Eu sei, eu sinto, eu estou nele, é ter a confiança total. Então, eu trouxe para a noite de hoje essa nossa reflexão com o nosso Mestre Jesus, para que a gente pudesse ver, analisar melhor essa passagem. Ela está em Mateus, então nós vamos estudar essa passagem também. Todos aqueles que estão e entraram no nosso grupo de estudo com relação ao estudo do Evangelho de Mateus, para que vocês tenham uma ideia de como é que a gente pode fazer esse estudo. A gente pode pegar essa passagem, os comentários, e refletir e trazer para o nosso doutrina espírita, para que isso fique mais compreensível. E naquele livro, o Evangelho Rede Vivo, ele faz toda essa marcação, ele faz todo esse caminho. Então, aqueles que, de certa maneira, vierem para a tarefa não terão dificuldades, porque vão ter as obras. Bastará sim, claro, se debruçar sobre elas, estudar, compreender, refletir, meditar, porque é isso que acontece. Não estamos estudando uma disciplina que você simplesmente vem e tenta decorar aquela forma, né, como química, matemática, fazer aquela compreensão de como se chegou àquele resultado, mas ele tem que ser sentida, né? Você não entra naquele conhecimento, você tem que sentir, você tem que meditar, e você tem que viver aquela experiência, se colocar no lugar daquela mulher, você tem que se colocar naquele mundo, ir para o mundo judaico da época de Jesus, da época de Israel, daquele povo que estava saindo do deserto, né? Como o Sr. Inácio falou, eles perderam o amor próprio, eles não sabiam mais o que é isso. E nós sabemos que no êxodo, no caminho, eles se desesperam, alguns queriam voltar a ser escravos, porque pelo menos tinha água, tinha comida. E é uma série de questões que a gente leva e reflete quando a gente vai fazer o estudo da nossa obra, né? Eu peço perdão porque eu estou falando muito rápido. Vamos agora para a nossa questão 7 e 9. Dentro do tema Encarnações em Diferentes Mundos, questão 1, 7 e 9. Os seres que habitam cada mundo alcançaram todos o mesmo grau de perfeição, ou seja, ele quer saber se, chegando naquele mundo, como nós estamos aqui na Terra, nós sabemos que existe esse desnível, vamos dizer assim, né? Se todos estão no mesmo grau, pronto. Eu cheguei ao mundo puro, né? O mundo a Júpiter, se todos lá têm o mesmo nível de perfeição. E os espíritos respondem que não, é como na Terra, há seres mais e menos adiantados, porque nós sabemos que a nossa convivência no dia a dia, o contato, né? O contato social, nós somos seres sociais e necessitamos de toda forma de aprendermos um com os outros. É isso que nos faz crescer, a possibilidade que nós temos de os vários graus de conhecimento através do intelecto e da elevação moral. Isso é que é importante. As pessoas, quanto mais têm a moral elevada, mais elas deixam essas mazelas de lado, né, a vaidade, principalmente a vaidade, o orgulho, né, e elas compartilham conhecimento, compartilham vidas, elas compartilham possibilidades, elas compartilham oportunidades para aqueles que estão ao seu derredor. As pessoas que não chegam a um grau elevado, ou buscam única e exclusivamente as riquezas da terra, eles não propiciam nenhuma dessas possibilidades para aqueles que estão ao seu derredor. Então nós temos todos esse nível aqui no nosso mundo, né? Nosso mundo de provas e expiações, esse nosso planeta, nossa casa, a qual nós devemos amá-lo, apesar de todas as dificuldades que nós temos e enfrentamos no nosso dia a dia, e muitas vezes a gente não está preparado, às vezes esquece, se acha sozinho, mas temos sempre que ter esse entendimento. E Ibn Mendes, ele sedimenta quando ele fala que os espíritos que reencarnam em um planeta que são todos iguais, no saber e no amor, existe diferença entre uns e outros, para que a escola se faça entre os próprios espíritos, uns ensinando aos outros. Daí se inicia o amor e os laços da fraternidade. As desigualdades nos parecem de relance a falta de harmonia, mas não é. É o amor vencendo barreiras para amar, mas
fazendo justiça e ampliando condições para a verdadeira fraternidade. Que foi isso que todos nós explanamos ainda. E ele ainda fala ainda, né, que nem entre os anjos existe igualdade. Cada um se encontra em uma dimensão de amor e de saber. E entre eles o aprendizado é mais proveitoso pela humildade e pelo interesse na iluminação da própria consciência e daqueles que se encontram ao seu redor. Eu não quis colocar aqui para não ficar muita informação, mas em Miramês ele traz mesmo, se vocês pegarem lá a obra Filosofia Espírita, forem lá nessa questão 79, e verificarem os comentários dele, ele fala assim que até entre os anjos existem essa diferenciação, mas que entre eles o ganho é muito maior porque eles não têm mais as mazelas que nós temos no dia a dia, né? Estou falando muito essa palavra mazela hoje, mas é só para a gente fixar e colocar isso como se fosse realmente um problema, um desvio de conduta nosso, de conduta moral, que realmente trazem muitos infortúnios. A questão 180, né? Passando deste mundo para o outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui, né? Isso a gente já tratou em outras vezes, e os espíritos respondem que, sem dúvida, a inteligência não se perde, mas pode acontecer que o espírito não disponha dos mesmos meios para manifestá-la. Isso vai depender da sua superioridade e das condições do corpo que vai tomar. Isso aí já nos traz a primeira reflexão, né? Fixemos aí. E Miramês traz: Jesus nos deu exemplo inesquecível rumo ao Calvário. Deixou que tudo acontecesse para nos mostrar que todos temos de passar por ele. Sermos esticados no madeiro das provas, copiando o comportamento que ele nos fez sentir. Quem aprende espiritualmente nunca perde. São dons intransferíveis. São valores nossos, abençoados por Deus, pelos nossos esforços. Tudo que nós conseguimos angariar nessa nossa jornada, através dos nossos esforços, da nossa luta, do nosso suor no rosto, né? É conquistado com muita hombridade, com honestidade, e principalmente todos os conhecimentos do intelecto também, né? Que algumas pessoas se preocupam com isso. Ah, mas eu estudo tanto, eu fiz mestrado, pós, sou PhD, eu dei o H e o E, e eu queria saber se eu vou esquecer tudo isso. Não, você não vai esquecer tudo isso. Vai continuar com esse conhecimento, além dos conhecimentos que você já angariou em outras encarnações suas. Mas nessa encarnação, se não for necessário que você, dentro da prova que você se colocou para si, né, sendo já redundante, você não tem necessidade de adentrar para esse conhecimento, disponibilizar toda essa grande parte dele, você só vai ter acesso ao estimulante necessário. Se você vier para fazer algum trabalho, um trabalho intelectual, ou se dentro da sua missão, a missão com você mesmo, tem necessidade de, em algum momento, se descortinar o conhecimento, né, que aí nós entramos nos conhecimentos natos, que algumas pessoas já possuem, né, inatos, que algumas pessoas vêm até, que você fica assim, caramba, como é que esse menino de 4 anos de idade, 5 anos, já consegue resolver equações matemáticas complexas, tocar piano divinamente, instrumentos musicais principalmente, né, e outros tantos aí. Quando o Gabriel estava na faculdade ainda, né, parece que foi há 10 anos atrás, quando o Gabriel estava na faculdade, ele começou a estudar anatomia, e ele sempre dizia, pai, eu estou tendo uma facilidade tão grande de ter conhecimento, de conseguir nominar todos os órgãos do corpo humano, os ossos, e eu faço uma leitura, 2 leituras, já consigo guardar isso, e eu estou impressionado com isso. Aí eu disse, aproveite, porque isso é um dom e não um dom com relação a milagres, essas questões. É um conhecimento que você está tendo necessário para o seu trabalho. Então, aproveite, exercite, estude, provoque mais reflexões sobre isso, para que você, sim, desenvolva. Porque essas qualidades, vamos dizer assim, né, que nos são permitidas, são os talentos que Jesus dá um a outro e que nós necessitamos para a nossa jornada, eles são descortinados com o nosso trabalho. Eles não são dados assim, você vai voltar tipo superpoderes de herói, não, desculpe.
Não é tipo o superpoder de herói que você já desce na Terra com aquele negócio de voar, de ter a super força, né? Ali é só os Marvels mesmo, né? Que tem essas colocações. Mas, se não for dessa forma aí, todos os talentos são necessários para que a gente possa, de certa maneira, vencer na nossa prova. E a gente conversava muito sobre isso, e realmente ele fez várias monitorias nessa área com relação a saber e decorar o nome de todos desses órgãos, que era uma coisa impressionante. E ele levou isso pela faculdade toda, e graças a Deus está servindo muito para ele agora dentro das UTIs aí que ele está trabalhando. E agregando mais conhecimento ainda para que auxilie nossos irmãos que estão agora passando por esses momentos difíceis aí, possam restabelecer principalmente a saúde mental, né, deles, que isso é muito importante, né, acreditar. Alguns não têm crença nenhuma em Deus, não conhecem nenhuma religião. Então é muito confortante quando ele chega e diz que, pai, eu entrei num quarto lá, quando eu olhei, tinha uma pessoa que tinha o Evangelho segundo o Espiritismo do lado da cama dele. Aí ele disse, é aqui agora que eu vou, é aqui que eu vou trabalhar. Então, trabalhando o corpo, já, né, fazendo aquela perguntinha, olha, você é espírita, não é? E daí já dando abertura para aquele, vocês sabem como ele, né, aquela capítulo 5, que ele por várias vezes, né, aí ele, olha, comece pelo capítulo 5, aí a pessoa, capítulo 5, e assim nós vamos fazendo a nossa obra, meus irmãos. É dessa maneira, né? Eu fico muito feliz quando ele traz essas coisas para mim. A gente procura conversar todo dia a respeito disso, exatamente os atendimentos e a possibilidade do algo mais, de colocar a doutrina espírita, esse conhecimento que nós agregamos, e vocês conhecem, nós começamos todos juntos, ele também, desde o começo do nosso grupo aqui. Isso foi muito bom e muito importante para ele, para todos nós que estamos aqui. Então, o trabalho dentro do Espiritismo é esse, a gente se qualificar, né? Os talentos são dados, alguns irmãos estão iniciando novas tarefas agora, muitos participaram, trazendo temas, mas nós precisamos nos debruçarmos sobre isso, nós temos que estudar, né? A espiritualidade, ela vai auxiliar a todos nós, né, Manelzinho? Ela vai auxiliar a gente, mas a gente tem que fazer como o Manelzinho faz, ele vai lá estudando todos os capítulos, lendo, porque no momento que ele precisar, que for necessário chegar o momento dele, ele vai tranquilamente falar sobre aquele tema sem nenhuma dificuldade, porque a espiritualidade vai lá estar auxiliando o Manelzinho. Vamos adentrar agora para a próxima questão, a questão 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? E os espíritos respondem, diz que, sem dúvida, eles têm corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Mas esse envoltório é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso que diferencia os mundos que devemos percorrer, pois há muitas moradas na casa de nosso Pai, sendo de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e têm consciência disso aqui na Terra, e não acontece com outros. E aí nós sabemos que nós vamos tendo corpos de acordo com a composição daquele planeta, né? Aí a atmosfera e todos os elementos da sua criação. Como o nosso perispírito, ele vai se adaptando, captando os elementos daquele planeta para poder revestir o nosso espírito das matérias e principalmente dos componentes para sua sobrevivência e sua interação com aquele corpo. Então, de acordo com o planeta que nós vamos habitando, nós temos essa possibilidade de trazer um corpo diferenciado. E aí, Miramês, ele sedimenta a nossa reflexão quando ele fala que Deus, sendo todo inteligente, não iria fazer mundos somente por querer fazer, sem utilidade na função divina. Aqueles mundos habitados por espíritos que usam corpos físicos se encontram em várias escalas evolutivas. E os corpos dos mundos nem sempre são iguais na estrutura material. As diferenciações são inúmeras, contudo, carregam algumas semelhanças uns com os outros. A cada mundo a sua própria necessidade, e o espírito é o mesmo que atua em todos eles. As diferenças das almas são no aspecto evolutivo, que é isso que nós estamos voltando reiteradamente falando a respeito dessa questão. Existem espíritos que estão em escalas evolutivas diferentes, né?
para a questão 182, quando os Espíritos perguntam: podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Aí os Espíritos respondem: nós, Espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos encontrais, ou seja, não podemos revelar estas coisas a todos, pois nem todos estão em condições de compreendê-las e isso os perturbaria. Pessoal, eu vou parar nessa questão aqui. Por quê? Essa questão ela é muito bem desenvolvida por Kardec. Ele faz um comentário muito bom, longo, e nós já estamos com quase 50 minutos de aula, e eu não acho interessante a gente adentrar nessa questão agora. Eu queria que a gente refletisse sobre ela, certo? Com calma, com a mente um pouco mais descansada, porque eu trouxe muita informação. No começo eu fiz aquele resumo, né, porque foi necessário, mas na nossa aula de quarta-feira não vou fazer mais o resumo, porque a gente vai fechar quarta-feira. E essa questão eu queria que vocês fizessem a leitura dos comentários de Kardec, porque ela é um pouco mais aprofundada, porque como vocês viram, os espíritos não responderam a Kardec, né? Você pode dizer assim: não, Marcos, eles responderam. Se vocês forem ler os comentários de Kardec nessa questão, vocês vão ver que os espíritos disseram assim: a gente vai responder aqui só para que você, com os conhecimentos, Kardec, que você tem, você desenvolva a questão. E foi isso que Kardec fez. Então eu queria que vocês fizessem a leitura dessa questão, fizessem a leitura dos comentários de Kardec, e quarta-feira, quando a gente viesse, a gente iniciaria dela, né, já pegaríamos ela. Isso é o que eu estou dizendo, né? Porque quando a gente chega daqui para quarta-feira, vem uma indicação, vem uma inspiração de algo e eles mandam colocar alguma coisa antes, mas se ficar fechado, quarta-feira nós vamos trazer essa questão de imediato, vamos refletir sobre ela e vamos dar a nossa caminhada com relação a esses conhecimentos. Eu agradeço a paciência de vocês, porque escutar Marcos Melo falando igual uma metralhadora esse tempo todinho aqui, em pleno sábado, não é fácil, né? Mas vamos deixar esse espaço aberto para continuarmos aí, né, Toninho? Seu Inácio, todo mundo aí que queira colaborar, para que a gente possa refletir e enriquecer mais ainda.